E aí, pessoal, o timeline tricolor desta segunda-feira traz o diálogo entre Textor e Brum nas redes sociais, traz também as surpresas do treinamento do Grêmio, fala bastante em Tite e um pedido do torcedor. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora é do Vieser, Supermercados Vieser, em Canoas para atender a comunidade. Não deixe de ter no seu celular o Clube Vieser, o aplicativo do Vieser, para você conhecer o que é desconto de verdade. Seja Vieser, eu sou Vieser, só faço minhas compras no Supermercado Vieser da Zona Norte, do Ecoville, aqui em Porto Alegre. Então, conheça o Vieser, conheça o Supermercado Vieser, você não vai se arrepender. Gente, hora da timeline tricolor. Hoje, lembrando que nós temos live hoje, né? Nós vamos fazer uma live às 21 horas, como tradicionalmente a gente faz, o papo de gremista para gremista, mas eu estou abrindo aqui com a nossa tradicional timeline, que vai começar com o senhor Maguielson Lima. Quem é Maguielson Lima? É o árbitro do jogo do Grêmio com o Botafogo, que conseguiu botar na súmula que o Monsalve golpeou com o cotovelo o adversário e reiterou isso mesmo depois de ver o VAR. O que a gente diz para isso? O que a gente vai falar? Ele conseguiu dizer na súmula que o Monsalve resistiu ao sair de campo. Nós temos que mudar isso. E é basicamente nesse tom que a gente vai falar do diálogo nas redes sociais do John Textor, o líder do Botafogo, o homem do dinheiro, em relação ao que disse o Antônio Brum, que depois do jogo foi e atacou fortemente, e depois o Brum respondeu. O Textor faz uma mensagem, eu julgo curiosa, porque é uma resposta ao Brum, e o Brum depois faz uma longa mensagem, também falando nos comentários ao Textor, ou seja, a utilização de rede social para a comunicação do homem forte do Botafogo com o vice-presidente de futebol do Grêmio. Isso aqui é uma novidade. E em determinado momento, o Brum coloca uma dor que a gente tem aqui, que é muito forte, né? que é o fato daquele pênalti do Yuri Alberto não ter sido marcado no jogo do Grêmio com o Corinthians, que poderia ter determinado, inclusive, o título brasileiro do Grêmio, né? Naquele lance, inacreditável aquele lance. Mas tem um pênalti também que o Brum poderia ter citado aqui contra o Botafogo, né? No Campeonato Brasileiro, pênalti no Bitelo. E ele não citou, e depois o Brum, gostei muito da mensagem do Brum, ele concorda com o Textor com relação às arbitragens e agradece o Botafogo. O Brum pede desculpas ao Textor pela forma como se manifestou no pós-jogo. Muito cortesa a mensagem do Brum, tá? Muito cortesa, grandeza do Brum. O Textor de alguma maneira chama a atenção dele, né? E fala reclama do resultado do jogo, ele acha que o Botafogo deveria ter ganho, fala que queria um pênalti no Tiquinho, que não foi naquele lance do primeiro tempo. E o Brum faz uma mensagem forte, assim, mas grande, sabe? Achei interessante aqui. O mais interessante é entender o diálogo, né? O diálogo, duas personalidades do futebol brasileiro conversando pelo Instagram. Hoje fiz uma enquete. Tite demitido do Flamengo, torcedores pedem pelo Tite. Você gostaria de Tite no Grêmio? 64% querem o Tite, então mais de 2 mil votos, 64%, e 36% não querem o Tite na próxima temporada. Achei relativamente alta a votação para o Tite, né? O Gabardo fez uma matéria
dizendo que o Tite ainda tem interesse de trabalhar no exterior, mais ou menos o que eu disse hoje no início do dia. Ele ainda tem interesse de trabalhar no exterior e gostaria que isso acontecesse. Ele vai ficar no Rio de Janeiro, está baseado no Rio, vai ficar no Rio de Janeiro e espera, talvez aí no início do ano que vem, espere alguma coisa. Até o final do ano, com certeza, o Tite não vai trabalhar, né? O Filipão, hoje foi assunto também, né? E que diz que ele tá aqui no Rio Grande do Sul, teve visitando o Al Nassr, lá no mundo árabe, e aí agora está aqui em Porto Alegre, está aqui no Rio Grande do Sul, e claro que isso sempre gera algum tipo de especulação. O Grêmio que de alguma maneira pensa num projeto para o ano que vem, e tem no Filipão uma figura sempre tão importante, né? Filipão que seria um nome para ser coordenador técnico, imagino que nessa linha, né? O Grêmio vai jogar contra o Fortaleza com 4 jogadores pendurados, lembrando que depois do jogo contra o Fortaleza é o clássico Grenal, então o Grêmio vai ter o Reinaldo e o João Pedro, os 2 laterais, o Duqueiroz e o Diego Costa. O Duqueiroz não está sendo aproveitado, mas o Reinaldo e o João Pedro são titulares absolutos, o Diego Costa é reserva do Bright White. Então aqui um ponto de atenção aí para o clássico Grenal, sobretudo porque o Grêmio não tem substituto. O Grêmio não tem nenhum. O treino de hoje teve a volta do Fábio, mas a gente sabe que é um jogador que está abaixo fisicamente, não está conseguindo jogar. E também voltou ao treino hoje o Pavon, né? A dúvida é com relação aos 2 zagueiros, né? Que mais uma vez não trabalharam no gramado. Aqui, no caso, ninguém explica. A gente nem quer explicação, né? Essa altura a gente só quer passar esse ano vivo. Mas, mais uma vez, o Gemerson e o Rodrigo Eli não estiveram no treinamento. A novidade positiva, então, é a volta do Pavon, com a volta do Fábio também. Mas aí o risco, né? O medo de perder esses jogadores aí, algo que perder principalmente o João Pedro para o clássico Grenal sempre é visto como um problema, né? A gente precisa compreender aí essas dificuldades. Um ponto interessante aqui, a CBF definiu o ressarcimento para os clubes gaúchos na Série A e agora já se fala na possibilidade do mesmo valor entre Grêmio e Inter. Então, aquela história do 10, 8, 7,5. Então, já é a mesma coisa. Lembrando que o Grêmio teve 2 meses a mais do que o Inter. Então, tenho curiosidade de saber isso aqui. Isso aqui nós vamos falar bastante hoje. Hoje nós vamos falar bastante na nossa live. Tem muito assunto hoje para a gente tratar. Essa pauta do Brum também vai ser colocada aqui para a gente discutir e é importante que a gente faça isso para esclarecer aí algumas questões. Essa é uma que chama claramente a curiosidade, né? A conversa do Brum com o Textor é uma curiosidade, e claro, Tite, né? E a possibilidade, o pessoal quer muito a troca do Renato, aparentemente. Nós vamos fazer uma live hoje falando basicamente sobre isso. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.